E aí, gente, começando mais um Pod 086, diretamente aqui do Locomotiva, que é a nossa nova casa do Pod 086. E hoje eu tô com um cara que é um amigo aí de longa data, que tem uma história muito legal aí pra contar pra vocês. É o nosso médico blogueiro aqui, né? É o médico influencer que a gente tem aqui, é um cara super na área dele. Eu acho que fazer o que ele conseguiu fazer com muita gente aí é difícil. Pra vocês terem ideia, eu tinha 16 quilos a mais. De um tempo pra lá, vocês podem ver aí o início do Pod Zero também. Então, e aí, Tudo Juan? bom, meu querido? Obrigado Como por é ter que aceitado o vai? Eu convite que aí, cara. agradeço participar aqui desse teu projeto. Fico muito Massa. feliz em poder compartilhar um pouquinho da nossa história aqui, que tu, inclusive, fez parte, né, meu amigo aí já de longa data. Cara, meu Vai ser amigo. interessante. O que você fez foi mágico. Pois é, E aí, fico muito lá em feliz. casa é todo mundo com o Juan. É minha mãe, eu, a esposa entra no rolo também e segue as indicações. E assim, o nosso projeto de um tempo para cá, a gente tem buscado referências no estado em determinados segmentos, né? Em segmentos diferentes. Já veio aqui o Bruce, que é do Locomotiva, para falar do entretenimento. Veio o Joá, que é um cara assim que nacionalmente estava aqui em Teresina passando uma temporada. Ele é referência em cabelo. Eu nem não entendi nada de cabelo, pô. E o cara explicou umas coisas lá, achei muito foda o episódio dele. Veio o Luiz para falar do segmento gastronômico, problemas e tudo muito da área dele. Veio o Braga, que o Braga, porra, o cara que consegue transformar ferro em arte, pô, é muito foda também. Marcel Tatu, que também não precisa falar, eu preciso agora, vamos. Teresina é polo de saúde. Por que não, dentro desse segmento, trazer um cara que já conheço, sei que a história é foda, então fizemos Show, o meu convite, querido. né? Vamos nessa. Vamos falar um pouquinho aí sobre medicina, sobre a nossa vida também um pouquinho. Fico muito feliz de poder estar aqui Pode para poder. relaxar, cara. Tô Pode. de boas. Aqui eu já tô me sentindo em casa. Faz muito tempo que eu não piso aqui nesse lugar. Mas eu tô bem. Vamos lá. Mas aí, cara, tu não é de Teresina, né? Não, não sou de Teresina. Na verdade, eu sou do interior do Maranhão. Fui nascido aqui em Teresina, mas logo minha mãe se mudou pro interior do Maranhão, numa cidadezinha chamada Colinas, Maranhão. Ah, mas tu nasceu aqui, né? Mas nasci aqui. Só nasci também. Tem um lá no RG teresinense, mas de Ah, alma mesmo é Maranhão. Fui criado lá, fiz até o final da escola, né? hum. Até a última série do ensino médio eu fiz em São Luís e depois eu vim pra cá. Só mesmo quando tava já finalizando tudo. 45 minutos do segundo tempo, não sabia nem o que era vestibular. Cheguei aqui em Teresina, todo mundo louco. Ah, aqui vamos fazer vestibular, não sei o que, medicina e tudo mais. Eu, epa, não sabendo nem que acho que eu queria da minha vida. E eu vim pra cá porque minha mãe achava que aqui a gente ia conseguir se dar melhor, Hum. ter uma oportunidade maior de poder conseguir alguma coisa boa no futuro, mas foi essa a minha história pra vir pra cá. E acabei ficando. Sempre falei pra todo mundo que não queria ficar aqui de jeito nenhum. Eu digo, não, Tentou Teresina, voltar pra São Luís, né? tentei voltar. Fiz ainda 6 meses de direito lá na Federal do Maranhão, mas não teve jeito. Quando eu voltei pra cá, que eu comecei a criar vínculos, comecei a gostar um pouquinho mais da cidade, mudar um pouco do estilo de vida também, que me fez ter mais essa visão de acolhimento aqui da cidade. Aí eu resolvi que aqui ia ser meu lugar, Hum. provavelmente por muito, muito Mas tempo. aí Não tu sei pra falou, sempre, mas por muito tempo. tu fez direito em São Luís, né? Foi. Mas já tinha em mente que ia fazer medicina? Não, na verdade, a minha história com a medicina é bem, bem, bem diferente dos demais. Principalmente do povo da minha. Que eu tive contato da minha época. Hum. Todo mundo queria muito medicina, todo mundo era apaixonado. E eu digo, não, isso aí não dá pra mim, não. Na verdade, quando eu cheguei, né, aqui no terceiro ano, eu realmente não sabia o que era vestibular. Todo mundo falava a palavra vestibular, eu digo, que já achei isso? Eu não sabia de jeito nenhum. E aí eu fui ver, não, você tem que fazer uma prova pra entrar na faculdade, isso no terceiro ano. Aqui eu via gente da oitava série Já naquela época. falando, né? Não, vamos se preparar pra isso, não sei o quê. E eu cheguei aqui sem saber o que era. E aí, pra tomar essa decisão de, qual a área que eu vou seguir, eu tava totalmente perdido. Minha mãe, ela só falava assim, vá pra uma pública, porque daqui pra frente, meu filho, esqueça Já era, né? dinheiro, aqui você se vire, vai contigo. O que tu fizer, se quiser fazer qualquer coisa, vá pra federal, vá pra estadual. É. Que ela nunca teve essa pressão em cima da gente. Eu tenho 2 irmãos, um é médico, outro tá fazendo medicina. E ela nunca teve essa pressão assim, faça isso, faça aquilo, vai ser melhor pra ti. Não, ela deixava a gente bem livre.
E eu realmente, acho que por conta dessa liberdade, eu cheguei no terceiro ano sem saber nem o que já acho que eu queria fazer da minha vida. E aí eu fui, fiz o vestibular e acabei sendo aprovado primeiro para administração, aqui na Federal do Piauí. E aí cursei até 6 meses. Não me encontrei, assim, muito não, porque eu tinha uma visão, sempre tive uma visão muito empreendedora. Sempre gostei desse negócio de empreender, de vender, de falar, de tudo mais. E eu pensei que a administração fosse me ajudar nisso. E acabar que durante ali o percurso eu entendi que não era bem assim. Que não era a faculdade de administração que me preparava para empreendedorismo, para essas outras coisas. E eu gostava, assim, de direito porque eu sempre fui de humanas. Sempre fui aquele cara que era apaixonado por história e tudo mais. Aí eu disse, não, vou tentar direito. Aí fiz o vestibular. Na verdade, com a mesma nota que eu passei para administração, eu passei para direito, só que lá em São Luís. E aí fiquei lá um tempinho, tava muito pesado para minha mãe sustentar meu irmão nessa época, o gêmeo, tava morando em Brasília, fazendo odonto. Meu irmão mais novo tava aqui e ela pediu para fazer o vestibular de novo para poder passar para direito aqui em Teresina. E aí a minha nota foi muito boa. Nesse dia eu tenho um segredo até para contar. Não façam isso, crianças. Mas no dia do vestibular, eu tava estudando mesmo por conta própria. Eu só tinha meu objetivo era voltar pra cá, então eu tinha que passar no vestibular pra direito aqui. Então, como eu já tinha feito o Enem antes, eu resolvi estudar por conta própria ali, num intervalozinho de uma aula e outra. Mas no dia da prova do Enem, eu tomei uma bendita Ritalina. Eu nunca tinha tomado na minha vida um Ritalina. Mas estava tão quente, eu fiz a prova aqui. Não tinha ar-condicionado na sala, meu Deus do céu. Aí tinha uma pessoa que conhecia atrás de mim. Não vou nem falar o nome dele. Mas era um conhecido que ele... Ei, tu não quer uma Ritalina aí não? Eu digo, rapaz, mas o que é a Ritalina? A Ritalina é um estimulantezinho que o pessoal usa para ter concentração. Usam muito para estudar, que é extremamente errado. Mas nesse dia eu disse, meu Deus, eu vou ter que tomar esse negócio. Porque eu tava estressado, porque eu não queria voltar, porque eu não tinha me preparado pro vestibular. Acabei tomando, mas eu fiz uma prova muito boa, passei para direito aqui e minha nota dava para medicina. Eu fiquei naquele embate. Meu Deus, vou para medicina, fico no direito, o que eu vou fazer da minha vida? Nunca quis medicina, nunca mesmo. Eu sempre achava que não era para mim. Eu me botava muito como incapaz de poder ter uma rotina precisa, ter que estudar até muito. pela visão antiquada da medicina, né? Sim, aí eu ficava dizendo, meu Deus do céu, eu não vou conseguir me encontrar nessa área. E aí um tio, ele chegou pra mim e virou assim, meu filho, você passou pra medicina, né? Vou lhe dar uma dica só, filho de pobre não tem como escolher não, você vai. Ele falou isso, eu digo, oh, porra, ô conselho. E aí eu resolvi cursar, e foi, graças a Deus, a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Hoje, não me arrependo nada. Era o que eu precisava realmente para poder ter um objetivo de vida mais claro, que eu não tinha ainda. Então eu não tinha escolhido direito por uma paixão, não, eu tinha escolhido ele por conveniência, né, a administração. Já a medicina foi empurrado para cima de mim e durante o curso foi que eu disse, pô, era isso aqui mesmo que eu queria. Então quer dizer que mesmo no início tu ainda não tava naquela, né, de vou ser médico, Não, medicina por amor. No começo, primeiro, segundo período, todo mundo aí que faz medicina, sabe, é muito chato, é aquela coisa bem seca, bioquímica, anatomia, farmacologia, umas disciplinas que você não vê ali o paciente, você não tem contato com o que é ser médico. Então no começo foi bem maçante, foi aquela coisa que, pô, eu repensei várias e várias vezes. E eu repensei várias e várias vezes se eu ia ou não ia, né, continuar cursando. Aí sim, por várias vezes pensa. Aí eu pensei, rapaz, isso aqui não dá pra mim, não sei o que. Aí foi começando, quarto período, quinto, ter mais contato com o paciente, começar a ter mais aquela vivência de hospital. Eu me metia muito. Eu fazia uma coisa que outros às vezes deixavam de mão, que era pegar, colava em um médico mais experiente, pô, deixa eu te acompanhar aqui, não sei o que, deixa eu entrar contigo nesse lugar, deixa eu ver como é que é a tua rotina. Eu queria muito ter essa vivência pra eu não poder desistir de tudo. Foi o que eu fiz. A gente voltou agora devido a alguns problemas técnicos, né? Pra quem sabe, Teresina, vez ou outra tá caindo, nossa linguagem pra dizer, um toró. E como a gente tava perto da área externa, a chuva tava atrapalhando um pouco por causa do barulho. Mas aí voltamos aqui com o Juan Serra, né? Doutor Juan Serra, dono do Instituto. Simbora, meu Juan querido. Serra. Bora continuar aqui o nosso papo. E aí, Juan, voltando, a gente tava falando muito do início, né? Do início do teu curso, né? Quando cursou medicina e tal. Foi.
E aí pensou em desistir no início? Demais, demais, demais. Era uma coisa que me assombrava, eu ficava com medo. Porque assim, quando você tá ali, depois de ter feito 2 cursos, em 3 lugares diferentes, indo pro quarto, você já tava ali numa idadezinha um pouquinho mais avançada, e você pensar que a possibilidade, né, de desistir existe, aquilo ali me deixava mal demais. Mas aí foi como eu falei, eu comecei a ter essa vivência maior dentro do hospital, e aí acabei me encontrando, acabei tendo mais paixão por aquilo que eu estava fazendo. Já de cara, eu descobri a nutrologia, né? Naquela época, Mas tu pode citar, assim, algum profissional que, tipo, meio, vamos dizer assim, te deu uma luz? Não. Pior que não. Naquela época era muito escasso ainda essa questão da nutrologia aqui no Brasil. Tipo, pouco se falava disso. Alguns profissionais que ainda tinham um pouquinho mais ali de luz naquela época era o Dr. Baracate. O Paulo Musi ainda estava engateando. Então, mas eu comecei a ler, comecei a gostar. Tanto que eu fui o cara que primeiro fundou uma liga acadêmica de nutrologia aqui no nosso estado. E aí me apaixonei. É uma área que pra mim hoje... Por que nutrologia? Porque não é convencional, né? O pessoal, não, você é cardiologista, neurologista... É bem específico. Assim, hoje a gente vive uma era de especialidades que acabou abrangindo muito. É um pouco perigoso isso também. Mas a nutrologia, por ser uma das mais antigas, né, dentro dessa nova área, dessas novas especialidades, a nutrologia ela acabou me envolvendo por conta da maneira global como a medicina pode ser tratada. E tratar a obesidade, né, que é o que eu faço mais hoje, tratar a obesidade voltado para essa visão foi completamente diferente de tudo que eu vi ali na faculdade. Então a gente preza muito, muito, muito a saúde como uma forma tudo que você faz, tudo que você vive, tudo que você come, as coisas, as escolhas que você tem ao longo da sua vida, que elas vão te trazer um resultado ali no futuro que, na maioria das vezes hoje a gente vê, né, a obesidade crescendo cada dia mais, são escolhas ruins. Então você ajudar uma pessoa a mudar um pouco do caminho da sua vida dentro da medicina, para mim isso foi o start que eu precisava para dizer, pô, aquilo ali que eu quero. Eu não queria ser um médico que só pegava, passava um remédio, volte daqui 30 dias, parece um exame, tá normal, não. Eu queria ser um médico que transformasse a vida de alguém. Que alguém chegasse depois pra mim, pô, doutor, muito obrigado que você mudou a minha vida. Não só tratou uma doença, não só pegou e passou uma medicação certa para tratar uma patologia tal. Não é que eu esteja criticando esse modelo, né, mais tradicional da medicina, mas na minha visão, no que eu prego hoje, no que eu vivo, eu acho que esse poder englobar tudo isso para mim é muito mais gratificante. Realmente impacta, né, a vida Sim, da demais. pessoa. Eu tenho assim milhares e milhares de histórias para contar sobre isso. Posso contar algumas mais para frente, mas é uma coisa que para mim fez todo sentido e que hoje eu fico muito, muito feliz em ter tido essa escolha lá atrás, né, e ter sustentado nela. E para mim faz total diferença hoje na minha vida. Hoje eu vivo isso 100%. Então quem me conhece vê que aquilo que eu falo no consultório, aquilo que eu prego nas redes sociais, eu vivo aquilo. Não adianta também que eu acho muito errado. Pô, você vai no cardiologista, o cardiologista obeso. Você vai num dentista, o dentista obesa, dente não. podre. Não dá. Pra mim, você vender alguma coisa, né? Porque a medicina, querendo ou não, acaba se tornando uma prestação de serviço. Você precisa ter aquele serviço bem. Então, é aquela história A maior vitrine, né? É o você, profissional, total. né? Eu acho muito deselegante um profissional não cuidar daquilo que ele prega e querer que as pessoas falassem, chega no cardiologista, não, você tem que fazer esse físico e se alimentar bem. E o cara tá ali suado, pesando 120 quilos, é complicado. Mas eu tenho certeza que todo mundo conhece uma história dessa. Vai no médico, mas não, você tá com gastrite, tem que comer Faço direito. o que eu digo, mas não faço Aí o que eu sai faço, do plantão, papoca ali um salgado com a Coca-Cola todo santo dia. Não dorme, se estressa, é complicado. E assim, isso vem de muito tempo, não é de agora. Mas essa questão de você querer botar dentro do seu estilo de vida, essa parte da nutrologia, pra mim, foi perfeito. Foi um casamento ideal. E como tu falou, né? Tua mãe dizia, né? Meu filho, vá pra uma pública, porque a partir de agora... Te vira. Te vira. E aí, até tu já postou, eu te conheço desse tempo e tal, que a gente tava ali meio que junto no comércio, né? Sim. E aí vinha daquela, né? De
muambeiro e camelô a médico, né, velho? Foi. Como foi esse tempo aí? Como era a tua rotina? Por que que tu foi fazer isso? Cara, tipo assim, sempre fui, eu desde muito novo eu sempre fui muito, é, eu não diria individualista, mas assim, eu queria muito resolver as coisas por mim. Eu não gostava de terceirizar nada, eu gostava de, tinha um problema, eu mesmo ia lá, pegava e resolvia. Não pedia pra ninguém me ajudar. Eu sempre tive essa personalidade de querer fazer as coisas. E aí, com as questões financeiras, é óbvio que influencia, né? Eu sou de uma família humilde, uma família que a mãe teve seus problemas e tinha que sustentar 3 filhos sozinho, né? Com a ajuda da minha avó e da minha tia, graças a Deus. Nunca chegou a faltar comida, mas a gente sofria bastante, assim, em relação a essa questão dessa limitação financeira. E graças a Deus, por conta também do nosso esforço, a gente ganhava bolsa de estudo em escola particular. Então, essa questão da educação sempre ficou muito bem priorizada por isso. A gente sempre deu muita sorte. Então, todo lugar que a gente ia, fazia prova, ganhava bolsa. Então, deu para sustentar. Só que minha mãe já tinha dado ali como certo. Chegou, terminou o ensino médio, meu filho, te vire. Fez 18 anos, vá para tomar seu rumo. Porque ela realmente não tinha condição, ela ganhava um salário mínimo para sustentar 2 crianças. Hoje a gente sabe que um salário mínimo numa cidade grande, você não consegue viver bem, não consegue. Não tem como você ter uma vida tranquila. E aí, quando eu decidi, né, fazer a faculdade, quando eu entrei na medicina, eu decidi que eu ia fazer aquilo ali da maneira mais justa possível pra mim, que era tirando da responsabilidade da minha mãe. Ela me pediu isso, né? Então eu cumpri. A partir de agora, vou andar com minhas próprias pernas. É complicado quando você tá num curso de medicina que é integral, que você tem que fazer ali horas, às vezes de passar o dia inteiro dentro da faculdade. Então eu tirava um tempinho na hora do almoço, todo mundo ia descansar, eu ia fazer entrega. Então eu trabalhei de tudo que você imaginar na sua vida. Eu fiz muita coisa mesmo. Revendo assim, até tava esses dias olhando os stories do meu Instagram de coisas que eu fiz, meu amigo. Se for botar um currículo de entregar coisa, a vender camisa de time na Copa, eu botava película, não tinha vergonha não, chegava meus professores, ei, vocês querem película aí? Tenho aqui, qual é o celular? Às vezes eu não tinha, ia lá pegar no meu fornecedor, de tarde aplicava. Aham. Eu nunca tive vergonha, até porque eu acho que hoje a nossa sociedade é muito vitimista, Eric. Hoje a gente vê muitas pessoas que têm oportunidade, porque tem 2 braços, tem 2 pernas, tem saúde, é jovem, mas fica se blindando, né, atrás de desculpas para não poder correr atrás do que quer. É um assunto complicado até porque, assim, a gente sabe dos nossos privilégios, gente, homem, branco, hétero, a gente tem sim um privilégio, uma posição social que nos bota mais à frente do que outras minorias e que a gente tem que saber disso para a gente entender que também não é só nosso mérito. Mas quando você tem uma condição financeira baixa, você acaba passando por muito perrengue e que se você não tiver coragem de ir lá, de correr atrás, de se sustentar, de pegar aquilo ali, botar nas costas e resolver, você não vai pra lugar nenhum. Então eu nunca tive essa visão de vir, tô fazendo medicina, trabalhando, não sei o que, não vou aguentar. Não, eu ia lá e fazia, às vezes ficava muito pesado. Cara, eu lembro, a gente no centro procurando Sim. as coisas lá e tal, realmente era Eu puxado. Tanto que quando a gente se conheceu pra tu falar, quando tu falou, não, pô, eu faço medicina, eu fiquei assim, como assim? era complicado. Eu tinha nos intervalos da aula, a maioria dos pessoal que eu tive assim contato de me fornecer produtos para eu revender era no shopping da cidade, ali perto da Avenida Sim. Maranhão, né? E lá tinha um almoçozinho de R$ 3, uma quentinha. Espetinho, Oh, tá, mas era aquele- bom. Então eu pegava esse dinheiro para economizar em outras coisas, eu ia lá, já ia ter que pegar a entrega para fazer Aham. e almoçava ali sentado no chão, na calçada. E às vezes passava gente conhecida e ficava olhando aquilo ali e não entendia. Mas aí, se fosse outro, assim, ia se envergonhar. Eu não, tava ali fazendo o que eu sabia que eu tinha que fazer. Aquilo ali nunca foi vergonha pra mim. Até o último dia da minha faculdade, até o último, eu fazia isso. Um dia antes de me formar, eu tava lá. E aí eu conversei com todo mundo e o pessoal, pô, meu doutorzinho vai se formar, não sei o que, vai largar a gente, que nada. Depois disso eu fui várias e várias vezes agradecer demais eu o lembro pessoal que de me um ajudou. dia, pra quem não sabe, a gente já até teve negócio junto, né? Foi. E aí eu lembro de um dia a gente na correria e tal, ele, não, vamos. Aí o Juan pegou e falou assim: não, vamos almoçar lá em casa. Eu, não, vamos.
Rapaz, chegou lá vem o Igor com 2 miojão. Ora, Tá, salsicha e era tudo. bom. Pronto, meu amigo, se vira. Então, eu acho muito massa, pô, lembrar dessas coisas, porque tem muita gente que vê, principalmente você, na posição que você tá, né, e já julga por cima, né? Total. Não, o cara... Só vê a capa. Cara, porque assim, eu acho, cara, que não dá pra... É aquela coisa, eu nasci pobre, Sim. mas morrer pobre é a escolha minha. Na maioria das vezes é. Na É, grande maioria das vezes é. Eu não vou Não dá pra generalizar, generalizar, mas, porque tem gente que não assim, tem oportunidade. muita coisa assim, eu falo por nós, pelo meio Sim. que a gente tava, pelo o acesso que a gente tinha. Muito Então, comodismo. Era uma coisa que só dependia da gente. Total. Né? Tem muita gente cômoda hoje. É uma coisa que eu sempre, até, eu fazia muita palestra, né? Eu dava palestra até um certo tempo atrás. Eu ia em escola de pré-vestibular e tudo mais, contar a minha história de graça, não cobrava nada. Só pedia lá, e deixa eu conversar aí bem com os meninos da medicina. E eu pedi esse espaço para eu poder contar um pouquinho sobre o que eu passei e para dar alguns conselhos que me fizeram muito, muito do que eu sou hoje. Claro que é como tu falou, às vezes você me olha, você vê assim, pô, esse playboyzinho aí teve tudo na mão. Eu não sou de ficar, nunca fui também de me justificar pra ninguém. Então, no lugar que eu chego, se a pessoa quiser entender o que ela entender de mim, eu não faço muita questão de ficar me explicando, não. Mas por exemplo, quando eu ia dar essas palestras com essa intenção de poder motivar o pessoal que estava na reta, no finalzinho, para prestar a prova, para mostrar que é possível você ser de uma posição social mais abaixo e poder crescer honestamente, sempre falei isso, não coloca de jeito nenhum desculpas para tu não fazer o que tu quer. Porque às vezes você quer fazer aquilo, você tem vontade, mas você bota 1 milhão de desculpas por cima. E é o que paralisa hoje a sociedade, é ficar ali naquele modo, naquele status cômodo. Eu sempre quero mais, isso é uma coisa que faz total diferença. Eu conquisto uma coisa, comemoro, a gente tem que comemorar nossas vitórias. Mas 2 dias depois, eu já tô ali trabalhando para a próxima. Tem uma história também interessante da minha casa. Eu comprei uma casa linda, perfeita. Todo mundo que olha para aquela casa ali, chegaria e dizer assim, pô, que massa, aí você vive o resto da vida. Primeira vez que eu fui mostrar pra minha mãe, eu disse, oi mãe, comprei. Eu disse pra ela que eu ia comprar antes dos 30, comprei com 27. Comprei a casa dos sonhos. Aí ela, pô, parabéns, meu filho. E agora? Eu disse, e agora eu quero outra. Agora eu quero uma melhor, uma maior ainda, uma mais bonita ainda e não vai demorar não. Aí ela, meu filho, larga de loucura, você já tá aqui, você já conquistou, não sei o que você quer mais. Mas é por conta disso. Às vezes as pessoas têm um objetivo ali, né? Quando conquista, se acomoda. Aí não quer mais fazer, não quer mais crescer. Não se desafia mais. Né? E isso aí é o famoso, é o retrocesso total. Quando a pessoa acaba motivação, aí vem depressão. Eu não tenho tempo pra depressão, eu não tenho tempo pra ter ansiedade. Eu tô sempre correndo atrás das coisas que eu quero. E isso às vezes parece ser ambição, né? E eu também até já me passei um tempo pensando sobre essas coisas. Nessa dualidade, né? Se é ambição ou se não é. E depois eu chego à conclusão que não, cara. É só vontade de querer crescer. Ambição ao pé da letra, eu acho que todos nós, a gente tem que ter uma certa ambição, né? Pra buscar, almejar coisas e tal, porque é aquilo que vai te motivar, que é aquele combustível, né? Que vai... Sim. Agora, a ganância, que já é uma coisa assim... Porque o pessoal fala, fulano... é ambicioso e tal. E às vezes eu não entendo, Eric, eu não entendo a ambição como algo negativo, né? Mas quando você fala assim na ganância, querer tudo pra si, querer todos os holofotes. Passar a perna em todo mundo. Crescer esse custo não dá. Pô. Não dá. Nem a conta chega depois. Então são coisas que... Porque às vezes, como eu falei, o pessoal vai ver você e vai chegar assim, pô, o cara tá aí, ó, posta o carro, a moto, não sei o quê. Só que eu entendo muito... Porque eu te conheço há muito tempo. Sim. Então são coisas assim que não é pra mostrar, né? Não é uma coisa assim, não é eu tenho, você não tem. Se eu tenho, você também pode ter. É justamente isso. E é o que eu te digo de não querer se justificar. Até porque quem me conhece, todo mundo que passou pelas coisas que eu passei junto comigo, meus amigos, minha família, sabe da minha intenção, sabe do meu coração. E quando eu posto alguma coisa assim desse tipo, meu carro, não sei o que, comprei um carro, pô, aí tem gente que fica, não vou postar com medo do que o outro, fulano de tal vai pensar. Eu não tenho medo nenhum. Eu acho que eu recebo muitas mensagens, muitas mesmo, assim, positivas, sem
para uma negativa, na maioria das vezes. É só a gente falando assim, ó, eu te acompanho desde quando tu era acadêmico, desde quando tu fazia isso, desde quando tu vendia. Eu vou ser doutor, Se né? tu pôde, tinha um blogzinho, eu vou ser doutor. Se tu conseguiu fazer isso, eu vou conseguir. Então a minha intenção é dar combustível pra esse povo, é dizer, pô, você consegue mesmo. E eu respondo todo mundo. Todo mundo, desde a época eu tenho um seguidor que nunca me viu na vida, mas que parece que é meu amigo de infância, que acompanhou, que torceu. Eu sou muito disso também, de torcer pela felicidade alheia, que eu acho que tá faltando um pouquinho na nossa sociedade. O povo não Uma quer. questão de... Às vezes eu fico assim, pô, porque no meu meio do marketing, produção de tudo, eu vejo muito assim, eu tenho contatos fora que os caras ficam, não, pô, eu te ajudo. Não, só não vou conseguir pra ir por causa, enfim, Sim. custos e tal. Mas qual é o teu problema aí? Eu vou te ajudar. Mas quando a gente traz pra cá, pô, é tipo assim, não, só se tu me der tanto. Sim. Só se tu me ajeitar e tudo. Aí eu fico assim, cara, tem espaço pra todo mundo. É isso. Velho. Não dá pra todo mundo se ajudar. Em todas as eu áreas. não quero, Eric. eu não quero crescer sozinho. Total. Vamos junto, aí se tu pode me ajudar, pô. Vamos junto. Isso aí acontece muito também na medicina. E dentro até da área que eu atuo, tem muitos profissionais, né? Isso aí acontece demais. Muitos profissionais, eu particularmente, eu converso com a grande maioria, eu torço pelo sucesso, eu vejo quando eles estão crescendo, eu fico extremamente feliz, mas a gente vê que tem uma parcelazinha aí que fica se doendo. Quando a pessoa está fazendo mais sucesso, quando a pessoa está conseguindo mais clientes, né, pacientes, eles ficam incomodados. Eu não entendo, nunca vou entender, até porque tem mercado para todo mundo, como é que uma pessoa se sente mal, como é que ela não se sente mal, na verdade, desejando mal para os outros. Isso aí em qualquer área vai existir, dentro da medicina. Às vezes eu vejo as abordagens e tal, já, por exemplo, no dia que a gente postou que eu tinha perdido tantos quilos, que eu postei antes e depois Sim. e tal, aí rapidamente vem um profissional e me segue. Aí vem outro e me segue que eu vou ver que é da mesma área. Aí às vezes chegam as mensagens automáticas, né? Tudo assim, eu fico... Cara, eles estão achando mesmo que com isso aqui eu vou sair do Juan e vão tomar o paciente. Tem muito isso. Então eu acho complicado. Tem isso também, Eric, só te completando um raciocínio. Tem isso também até quando o paciente ele tá em processo de emagrecimento. Às vezes ele tá ali conseguindo, né, perder peso, ele tá conseguindo ele fazer tudo direitinho, se alimentando bem, fazendo exercício físico, tomando medicação, que também a gente pode entrar nesse assunto mais tarde. E aí vem os outros, até mesmo gente de casa. Pô, isso aí não dá não sei o que, tá ficando doido. A pessoa tá conquistando alguma coisa, em vez dela motivar. Aí fica naquela, só não, tu vai emagrece por causa ficar dessa injeção que tu toma. É, começa... Oh, meu Deus do céu, só que tem. Acha, né, que todo esforço que a pessoa faz de comer bem, de se alimentar. Cara, não, mas de fazer um uma questão de acompanhamento. mudança de hábito real, pô. Porque, tipo assim, eu sempre fui compulsivo por doce. Sim. Sempre fui muito compulsivo por doce. E depois que a gente passou a tratar, eu como ainda. Não vou dizer que eu não como. Da maneira saudável. Mas muito menos que antes. Cara. Sim, da muito maneira menos saudável. que antes. Até porque eu ficava muito agitado, tudo corrido. Quando eu precisava que eu tava comendo 2, 3 pacotes daquele de fim de 100 gramas. Então já era um negócio muito assim. E hoje não, pô, eu como um pouquinho. Os meninos brincam muito lá na agência, que às vezes eu levo aí. Ele voltou às antigas e tal. Não, pô, é um pouquinho aqui e tal. Tipo assim, Tô de olho, velho. Tô de olho. Às vezes, pessoal, eu posto que tô comendo um bolo frito. Tô... E o Juan vem brigar. Aquela coisa, assim, é uma coisa que eu sempre priorizei dentro do meu atendimento. É dizer pro cara que ele pode sim comer essas coisas. Eu adoro bolo frito, é bom demais. É um abuso, né? Agora é como que você vai lidar com isso. Se for uma coisa de exceção, traz um benefício. Agora, se for aquela regra todo tempo, é igual bebida alcoólica. Tem gente que chega lá no consultório, não, doutor, eu bebo socialmente, só sexta, sábado e domingo. Aí eu digo, olha como é que tu tá, só todo final de semana. A palavra todo já cria uma regra. Uma rotina. Então não é exceção. Agora, eu bebo, eu falo toda vez essa mesma história para os pacientes que perguntam se pode beber. Cara, se tu me vê num show alguma vez, em algum lugar, tu vai me ver bêbado. Já tocando Gustavo Lima, então. No ano novo eu encontrei quase 10 pacientes
e tudinho empurrando bebida em cima de mim. Porque isso aí era uma coisa totalmente à parte. Foi no ano Esporádico, novo. tal. Tava viajando com a minha esposa, com a minha Eu acho família. legal que toda vez que tu viaja também, tu fala, cara, eu vou jacar aqui Sem depois. medo. Porque tu tava falando aí, depois eu não vou. Ah, vou fazer mais dieta, vou fazer jejum. Não, Vida que volto pra segue. rotina total. Eu passei 2 meses agora sem beber. Tava sem beber algo porque pra mim não faz mais tanta diferença. Eu não proíbo, como eu falei, mas pra mim não faz, eu não preciso estar bebendo ali direto. Sim. Não é uma coisa de sentar de testa numa mesa de bar e ficar bebendo, não me faz bem. Mas viajei agora na Semana Santa, bebi, voltei, o que é que eu vou fazer? Nada. Vou seguir o meu ritmo, vou voltar pra academia como eu tava fazendo antes, vou fazer meu planejamento alimentar. O povo não, quer fazer detox, aí quer comer uma maçãzinha por dia, aí quer não sei o que, chá Mas verde, só não uma adianta. pergunta, isso aí eu acho, claro, tu vai saber explicar melhor, mas não, às vezes não é pior Muito pro pior. organismo porque Todo tipo de restrição é prejudicial pro nosso corpo. Eu sempre gosto de entender isso. Restrição, a palavra já diz, você está restringindo algo. E quando você restringe, por exemplo, tá fazendo ali uma alimentação extremamente horrorosa no final de semana, horrorosa não, nem gosto dessa palavra, mas mudou completamente ali. Foi conhecer restaurantes, começou assim a beber demais e tudo mais. E quando você chega e você priva o seu organismo de calorias, porque geralmente quem faz esses detox botam pouquíssimas calorias para tentar, né, compensar o erro do final de semana. Às vezes bebe muita água, até mais do que deveria. Então, a homeostase, né, o teu corpo ali entrando em equilíbrio, faz assim perder mais ainda. Ele já se perdeu por conta dos erros do final de semana, mas quando você chega e você restringe as calorias, aumenta muito a ingesta hídrica, começa a fazer muito exercício físico, ele não entende aquilo ali como uma forma de agradar, como uma forma de regularizar as coisas que estão fora. Ele entende aquilo ali como uma nova agressão. Então fica o recado, né? Não Se faça. jacou ali, uma viagem, um Segue o baile. negócio, volta Segue e o baile. tchau. Faça como se não tivesse acontecido nada. Nada de dieta da maçã, Deus da do lua. livre tomar desse negócio aí. Cara, e aí já entrando, já que a gente tá falando muito disso, na área da nutrologia a gente tem... dá pra abordar N questões aí, dúvidas, tanto quanto polêmicos às vezes e tal. E aí eu queria te perguntar, assim, a gente recentemente teve até a questão dos anabolizantes, né? Sim. Tipo, eu não sei nem como que eu contextualizo aqui a pergunta, mas sendo bem direto, em que ponto eu posso tomar, né? Quem que pode me prescrever? O que é saudável para mim? O que não é? Essa regulamentação hoje, né, do Conselho Regional de Medicina, do Conselho Federal, desculpa, foi feita hoje, né? Saiu, tá quentinha. A gente tá até estudando direitinho, vendo como que foram essa regulamentação, como que ela vai funcionar na prática. Mas na prática mesmo, assim, pelo que a gente analisou mais por cima, não vai mudar nada. Por quê? Já não era permitido antes. Essa questão de utilizar anabolizante de uma forma indiscriminada nunca foi, nunca será. E pra mim também sempre foi condenável. Eu prego isso diariamente nas minhas redes sociais. O que aconteceu? É porque de uns 3 a 4 anos pra cá, teve um boom nessa área de anabolizantes. E isso baseado exclusivamente em médicos, né, na maioria recém-formados, que entraram nessa área como uma forma ali de alavancar e tudo mais, ganhar dinheiro, e começaram a prescrever de uma forma indiscriminada. Tipo, quer ficar forte? Toma tinha aqui. muito anúncio desse jeito, Eric, o que é um absurdo. Não sei o que, tá precisando aí do corpo do verão, venha pra cá que eu pelo amor de Deus. Aí começaram a transformar Só faltou tocar aquele cantor antigo, o Meg, quer tomar tipo bom, isso, quer tomar bom. tipo isso. E eles fazem cursos também sobre essa partezinha de esteroide anabolizante. E acabou que isso perdeu muito ali o fio da meada. Então tinha muita gente passando de maneira inadequada, tinha muitos profissionais tendo que lidar com essas consequências. Eu era um deles. Eu peguei muito paciente que estava sequelado do uso indiscriminado de anabolizante. E quais são as sequelas? Por exemplo... E quais anabolizantes? Então, que quando você fala anabolizante, hoje aqui no Brasil, até as farmácias de manipulações, elas podem manipular alguns tipos. Mas o que é deletério mesmo, que eu vejo muito
sendo feito são os anabolizantes que a gente chama underground. São os anabolizantes que eles são feitos em laboratórios de esquina, você não tem uma confiabilidade, você não tem uma supervisão da Anvisa. Então, e peguei muita receita de médico mesmo para escrever nesse tipo de coisa. Que é absurdo, coisa para cavalo, uso veterinário, direto. E os pacientes acabam que têm um desenvolvimento físico O João gigantesco. tá perguntando os nomes Onde aí, que vende, né? E acabam tendo um desenvolvimento físico muito rápido, e isso é uma vitrine para eles, né? Que isso aí é horrível demais. Por fora é a casca de ovo, Total. né? Só- Então, pro médico é excelente. O médico pega ali um resultadozinho, ele fala, ó, me desenvolvi, o paciente faz aquele boca a boca, mas lá na frente, algum tempo depois do abuso, depois de ter feito isso, ele descobre a coisa errada que ele fez e aí ele vai procurar um Aí profissional quais as sério. consequências do... Na grande maioria das vezes, lesão hepática, muito paciente com lesão hepática, paciente com insuficiência renal, lesão nos rins, paciente também que fica hipogonádico, ele não consegue voltar a testosterona dele pro normal, porque ele usou por muito tempo, associado a outros tipos de ésteres, a outros tipos de anabolizantes, e ele até pode perder a sua fertilidade por conta disso. E os efeitos também cardiovasculares, que são os mais aterrorizantes, que é os que têm causado aí fatalidades, né? O paciente corre risco de desenvolver hipertensão, corre risco de ter acidente vascular cerebral. E quando ele não é bem acompanhado, né? Quando ele faz esse procedimento com um médico que só quer saber do dinheiro, que ele até inclusive vende aquilo ali, que eu sou extremamente contra médico vender qualquer tipo de substância até, porque eu sou autoridade, eu tô aqui, eu tenho ali um certo conhecimento de causa. Se eu chego pra você e digo, ó, toma que isso aqui é bom, O cara vai ter... ele vai, pô, se ele tá me dizendo, ele é um médico, eu vou comprar. Até pelo comodismo, né? É, Eu tá já aqui tô já. aqui. É perigoso. Então é muito Então, perigoso. tem médico que chegava a Muito vender médico que substância. muito médico que faz isso. E é complicado demais. E aí, o que acontece? Existe também uma modalidade que é a terapia de reposição de testosterona para homens, né? Sim, TRT, né? Para mulheres também, mas para mulheres a indicação Que o pessoal chama de TRT. TRT. Para mulheres é uma indicação muito específica. É mulheres que têm a testosterona nula, baixa, com uma síndromezinha de hipofunção sexual, tá? E mesmo esse diagnóstico a gente demora um pouquinho pra gente fechar, mas é só para isso. Para homens, a testosterona baixa, sintomático, com alguns sintomas, você ainda consegue investigar outras causas antes de repor. Só depois de ter feito isso, depois de tentado todas as alternativas, é que você vai fazer a reposição. O que acontece hoje? Não fazem desse jeito. Mas assim, só um adentro. Quais os sintomas de testosterona baixa para que tu indique assim, ó, se tem isso, procura Pronto. o médico. Para você procurar uma avaliação, eu sempre recomendo. Você aí passou dos seus 30 anos. Ou então você entre os 20 e 30 engordou demais, começou a cair cabelo, jogava uma bolinha, agora não consegue mais, começou a ficar mais xoxo, mais sem vontade, sem disposição. Porque muita gente associa a queda da testosterona com diminuição de libido e de ereção. Isso aí, Eric, só começa a acontecer depois de 6 anos, praticamente, da testosterona baixa. Então, os primeiros sintomas são esses. Queda de indisposição, anemia, uma diminuiçãozinha também ali da vitalidade, né? Aquele cara que era mais ativo, ele começa a ficar mais retraído, certo? E aí só depois, 5, 6 anos, que começa a ter esses efeitos mais tardios, que é a diminuição da libido e da ereção. Então não espera chegar nesse ponto para você procurar. Né? E procure um profissional sério. Por quê? Por que isso é importante? Aí você chega lá com a testosterona baixa. De cara, o cara, pronto, testosterona baixa. TRT. Toma testosterona. E mais, eu te vendo aqui. Na farmácia é R$14, aqui é 700, mas é porque tá aqui. Muita gente vai reclamar disso, mas graças a Deus tá tendo essa regulamentação hoje, então eu tô respaldado por uma norma agora do CFM, eu posso reclamar disso. Porque, cara, é complicado. Aí você vai querer indicar isso pra todo mundo e vira um Deus nos acuda e às vezes você não tem controle e isso é perigoso, entendeu? Então, pra mim, essa regulamentação foi excelente. Eu não vou mudar nada na minha prática clínica. Quem tem indicação de tomar vai continuar tomando e quem não tem não vai. Mas para os outros, para os que estão usando disso de má fé para ganhar dinheiro, isso aí vai ser prejudicial. O povo tava até brincando. Ó, quem tiver plantão para passar, vai ter muita gente disponível aí hoje e amanhã. Porque tem uns doutor bomba aí, tem uns doutor bomba. É mesmo? Tem muito doutor bomba. Mas deixa quieto, não vamos falar sobre isso. Vou dar um corte bacana aqui. Mas, Polêmico. polêmico. Mas eu falo isso sem medo, até porque eu sempre falei sobre isso.
Que é o certo, na verdade. Aí tem gente... Cara, eu fico muito assim porque você entra na questão ética, né? Sim. Porra, como é que eu sou um cara, eu até brinco, né? O pessoal às vezes, por que que tu mexe com publicidade de marcha e não vai ser médico? Cara, se eu errar, o cliente fica com raiva. A campanha não dá certo e tal. Mas se eu médico, eu erro, eu mato alguém, pô. Exato. Então a responsabilidade por trás da medicina, tu sabe mais do que eu, questão de juramento e tudo mais. Então você entra em N fatores éticos, né? Que você passa e anula tudo isso por causa do dinheiro. Sim, infelizmente né? tem acontecido muito isso. O pessoal até brinca, é medicina por amor. Aí bota lá a fotozinha do médico cheio de dinheiro e tal. Tipo patinhas. Que entra em vários outros assuntos, como o pessoal que a gente teve aí casos de médico morrendo por causa da correria na estrada. Sim. E tudo. Então, eu pensava muito nisso. Então foi uma coisa que eu fiz, não, eu quero estar no que eu gosto de fazer, como até o Bruce estava falando. Vai me dar uma grana e eu sei fazer. Então, não adianta você remar contra a sua natureza. Porque eu vejo muita gente, às vezes, e fico preocupado. Tipo, fulano virou médico. Você já, eita, cara. Aquele lá que colava chiclete embaixo da mesa. Aí você já fica, até uma brincadeira aqui. Mas o povo falava isso de mim, viu? Ele disse, Juan, aquele todo tatuado, velho. Aquele louco ali. Assim, a coisa que o pessoal falava, né? Às vezes nas rodinhas aqui, se fulano for médico mesmo, eu chegar e só tiver ele no plantão, pode me enterrar, porque eu não quero, não. É complicado. Então, assim, entra em vários vertentes. Aí, voltando ainda para a nutrologia, a gente teve um boom, né? Claro, a internet deu várias possibilidades para as pessoas. Até ontem, eu estava assistindo o podcast do Primo Cast, né? Que ele estava falando justamente sobre influência. E hoje se tem mais influências do que profissionais. Não que profissionais tradicionais, né? Porque a influência hoje é uma profissão. E aí, acho que se eu não me engano, no Brasil, dentro de uma pesquisa que fizeram, tem 500 mil influências e a cada dia surge um novo, né? E aí tem mais que engenheiro, mais que advogado e tudo mais. E aí veio os influencers, surgiram os influencers do meio fitness, né? Do meio bodybuilder, essas coisas assim, que passaram a deixar claro que, entre aspas, a autoridade no assunto é aquela autoridade... Guru. Como é que eu posso dizer assim? Em meio de achismos, questão de, ele tem muitos seguidores, o cara é forte, não sei o que, tal, posta na academia. E aí isso veio um boom, assim, discriminadamente a galera falava de esteroides, anabolizantes, nem sei se é a mesma coisa, enfim. E a galera começou a tomar, né, velho? Sim. Começou muito, ficou assim, muito... E aí, o que tu acha que, não sei, o CRM, ele tá investigando isso? Cara, ainda tem muita abertura? Assim, é aquela coisa... Eu sempre falei isso, até muito antes até de fazer medicina. Você escuta quem você quer. Então, o problema dessas falsas autoridades é porque eles estão dando ouvidos. E, às vezes, não tem como você ter esse controle, não. Não tem como um conselho pegar e dizer, não faça isso. Claro que se ele tiver, por exemplo, fingindo que é um nutricionista prescrevendo dieta, o conselho de nutrição vai lá, processa por atuação indevida da profissão. Mas, na maioria das vezes, não. Eles estão ali só comentando informações, né? Esses influencers. E aí, cada um vai ter que, na verdade, eu acho que é a única forma, escolher o que é que escuta, né? Eu tenho muito cuidado com o que eu vejo, tenho muito cuidado com o que eu consumo. Hoje, quem são tuas referências, assim, no meio? Dentro da medicina, aqui no Brasil, são poucos. Aqui no Brasil, eu não gosto de acompanhar mais pessoas, eu gosto de acompanhar trabalho. Eu acho mais interessante acompanhar o trabalho, e o trabalho, muitas das vezes, dele tá ali no viés científico, não tá nas redes sociais. É aquele cara extremamente low profile, que não posta nada. Não tenho raiva nenhuma de gente que se deu bem, que tá fazendo um marketing bom. Na verdade, quando o profissional é bom, isso vai acontecer uma vez ou outra. Tipo o Paulo Musi. Eu gosto dele. Acho muito engraçado. É interessante a forma como ele deu também a visibilidade para a área.
Mas eu não sou fã porque conseguiu só isso, não. Eu gosto de ver trabalho científico, eu gosto de analisar como foi a carreira curricular dele. Isso aí é que eu gosto de fazer em relação à minha área. Mas assim, eu acompanho influência, não tenho nada contra influência, não. Deus me livre, pelo amor de Deus. Não me cancelem, não. Não tenho nada contra. Eu gosto, só que é aquela coisa, em relação à saúde, em relação à nossa área de emagrecimento, de anabolizante, de não sei o quê, isso aí você tem que ter cuidado, né? Eu pego muito pacientes que chegam assim, porque fulano de tal disse que tá fazendo isso, eu quero fazer isso também. Porque fulano de tal botou um chip, ele é celular? Qual é a operadora? Direto, eu quero botar também. Eu explico, olha, não é porque tal pessoa faz isso que você vai fazer, não. Cara, mas esse chip da beleza funciona? Não existe chip da beleza. Isso é também uma outra questão que também foi regulamentada agora. Na verdade, existem aplicações de implantes hormonais com indicação, por exemplo, da gestrinona, para alguns distúrbios ginecológicos, endometriose de difícil controle, aquela mulher que menstrua muito e que tem muita dor e tudo mais, e que você vai com cuidado, alguns critérios que precisam ser respeitados. Ela vai ter um benefício anabólico? Vai, com a gestrinona, mas não é para isso que você vai colocar um implante hormonal nela. Não pode ser por isso. Tá aí a norma agora falando isso, graças a Deus. Não pode ser mas só por fins estéticos. A maioria das pessoas colocam isso, não muda nada. Então fica do mesmo jeito, porque não teve indicação, mas é um retorno financeiro muito grande. Então tem que ter... É armadilha, muitas armadilhas que infelizmente as pessoas compram na internet. Não existe. Existe implante hormonal com indicação. E chip da beleza deixar bonito, se tu colocar um chip da beleza não vai ficar bonito, não. Não tem como. Não dá. Pode esquecer. É meu amigo, tá? Cara, e assim, ainda a gente tá nesse papo e tal, trago dúvidas, até porque quando eu tenho dúvida eu te mando no WhatsApp também. E fica ainda aquele... O uso indiscriminado de suplementação também tem, né? Tem. Porque... É menos danoso, mas tem. Porque assim, eu lembro na época que eu tava no quartel, tinha uma galera que chegava assim, vou tomar o meu BCAA, vou tomar isso e aquilo. Eu ficava, cara, será que isso aí funciona? Botava um monte de cápsula, BCAA, não essas cápsulas que você toma às vezes suplementação própria, né? Mas aquela que compra em farmácia. Um monte de comprimido. Uns packs. Animal pack. Pronto. Era bom demais. Cheirinho de ração. Chega a sentir o porrada de coisa pra dentro e tal. Aí assim, pra que é indicado cada tipo de suplementação? Tem alguma que qualquer pessoa pode tomar? Como que funciona? Sempre tive essa dúvida. É bem individualizado, mas uma coisa que eu posso falar com toda a segurança do mundo é que whey protein, creatina é seguro para 99% da população, incluindo crianças e idosos. Criança pode tomar whey protein Pode, também? dependendo do motivo, tem indicação. Idosos, sem problema algum. Creatina também. Prescrevo para criança, prescrevo para adolescente, para idoso, para acamado, para quem tem problema de saúde. Tem outros benefícios além do estético de hipertrofia que a creatina traz, como um efeitozinho nootrópico. Tem alguns estudos que mostram que ele acelera a velocidade da sinapse cerebral, então você fica mais esperto. Vou começar a comprar creatina pro João lá na agência, cara. É legal. Então o problema foi esse, o João parou de tomar creatina. Tem muita gente que acha que dá lesão renal, que tem problema nos rins por conta dela. Não. É uma suplementação muito boa. O problema é que as pessoas querem investir no suplemento, que é para ser uma coisa a mais. É um suplemento. Isso, vai complementar aquela coisa. Ele quer usar aquilo ali e achar que vai ter resultado sem fazer o básico. Vou tomar whey todo dia sem malhar. Aí faz 15 minutos de esteira na academia, bota a roupa e acha que vai ter resultado. Não vai. Você só vai ter resultado se você fizer o básico bem feito. É igual essa comparação aqui, é muito fácil de entender. Até quem não gosta de carro vai entender. Se eu pego um Palio e um Uno e eu boto um aerofólio em cima, qual dos dois vai correr mais rápido? Qual dos dois, Eric? Acho que se fosse uma escada, eu quero o Uno. Mas como não vai fazer diferença, né? Você vai botar um aerofólio ali num carro que não tem a aerodinâmica dele, não vai permitir que aquilo ali dê um a mais para ele. Agora, se eu pego uma Fórmula 1 e eu coloco um aerofólio em uma e não coloco em outra, não vai fazer diferença? Vai, sim. Então é essa a alusão do suplemento. Não adianta eu estar ali todo esculhambado e querer fazer aquilo ali e achar que aquilo ali vai me dar um resultado. Ali. Não, bata aquilo ali na frente dos outros.
eu tenho que já tá fazendo o que precisa ser feito, que é se Massa. alimentando bem, treinando. Todo mundo consegue entender essa analogia. Quando é mulher, às vezes... Brincando. É pesado. A mulher, às vezes, a minha esposa não ia entender, não. Mas às vezes você tá se enganando achando que vai ter algum resultado com aquele suplemento que às vezes você gasta muito dinheiro, né? Compra os mais caros porque acha que é o melhor, quando o que tá faltando pra ti, na verdade, é só um acompanhamento mais junto ali de saber o que você tá fazendo de errado do básico. Eu acho que pra mim, assim, claro, conseguir largar o doce fez diferença do jeito que eu comia antes, mas começar a me cobrar, porque, pô, eu ficava muito naquela. Eu tô num tratamento aqui, né? Então eu ficava me cobrando. Você tá pagando. 3 em 3 horas eu tava comendo alguma coisa, bebendo água. Aquele aplicativo lá ficava toda hora dando os avisos que eu não consigo lembrar o nome, beba água, não sei o que, hora de almoçar, hora disso aqui. Então, você vê que ali eu não tava me restringindo em quantitativo de alimentação, porque eu tava comendo o que eu sempre comia. Mas tava entrando num ritmo, num entrei novo hábito. E foram embora, pô, 13 quilos, cara. Sim. Então, assim, faz diferença, né? Faz. Você vê que antes hoje, você perder 10% do seu peso, né? Hoje a gente acha que é pouco, 10%, né? Se uma pessoa pesa 90 quilos, perder 9 quilos, já te previne em 70% de eventos cardiovasculares no futuro. Então é uma coisa muito grande, né? É uma prevenção que você faz ali, às vezes sem precisar sofrer, na maioria das vezes, sem precisar fazer nenhum absurdo na sua rotina, não muda praticamente nada, mas você vai ter um benefício no futuro se você começar a pensar assim, que aquilo vai prevenir. Quando eu falo, se você perder 10%, você vai evitar que você vai ter um infarto no futuro, a pessoa já, eita, é melhor prevenir do que remediar. Agora, se você deixa pra fazer isso quando você já tá lá na beira, aí é complicado. Aí você vai se arrepender de não ter feito esse esforcinho antes. Aquela questãozinha que o pessoal compartilha muito, né? Pô, a academia é caro, um médico pra te acompanhar é caro. Sim. Mas, porra, depois tu tá na cama de hospital, acamado, a diária de UTI é 5 mil. Uma semana que tu passa dentro de uma UTI já cobriu todas as despesas que tu teve. E comer bem é barato, cara. Eu esses dias comprei R$250 de comida. Eu e minha esposa, a gente tá fazendo um planejamento alimentar mais específico agora. E aí eu comprei 250 achando que ia durar uma semana. Durou 15 dias. Eu disse, aí a gente não saiu pra jantar, não fez nada. Eu digo, rapaz, mas você vê como é barato. Cara. É mais barato você comer bem do que você comer porcaria. Você sai pra jantar num restaurante aí 2 vezes por semana, você gasta R$500 tranquilo. Tranquilamente. Vai embora ali. E às vezes tem gente que bota isso como uma prioridade máxima da sua vida. Eu tenho que sair pra fazer isso. Aí junta a bebida também, que não tá barato. Junta a bebida. Então, comer bem sai muito mais barato do que se alimentar mal. É um fator, assim... Às vezes eu paro também, vou fazer a comida e tal. Eu peço muita comida por questão de trabalho mesmo. Mas eu sempre tô ali com arrozinho, feijão, a carne. Uhum. Então, sempre tô com o básico, né? Evito mais gordura, mas fico com aquele cardápio que tu sempre falou, Eric. O feijão vai ter que estar ali, o arroz e tal. Pão, ovo, queijo. Sempre tá ali, mas com quantidades. Até uma vez a gente tava lá na agência, aí um amigo meu tava lá, tu só vai comer isso de arroz, pô. Cara, eu só como isso, mano. Tanto que quando eu engordei, o pessoal ainda ficou muito assim, como assim, pô, tu não come... Cara, mas tá aí, ó, eu tô retendo muito líquido. Eu tô num estresse muito alto. Distúrbio metabólico importante. Dopamina, nem lembro. Insulina alta. Tudo alto. Então não tinha como, velho. A rotina que eu tava levando, o estresse que eu tava e tudo. Então o resultado veio, né? E ali o pessoal fica assim e tal, mas fazer a comida e tal, eu até gosto. Fazer uma carninha, um negocinho e tal. Eu já aprendi a cozinhar e... isso me faz até bem. Eu tô no momento de lazer também com a minha esposa, de a gente ficar conversando e tudo mais, ficar mais junto. A gente cozinha as refeições juntos. É uma coisa boa. Quando você coloca aquilo ali na tua vida como rotina, é muito legal. É muito interessante ver a mudança. Quando você olha pra trás, hoje, quando eu vejo pra trás as coisas que eu fazia, eu disse, meu Deus do céu, que loucura era aquela. Porque eu não entendia direito as consequências no futuro. Eu só fui entender depois que eu tive pressão alta, tava com hipertenso, tava com esteatose hepática, com pré-diabetes, tava pesando mais de 30 quilos do meu peso normal.
Então, assim, Quando eu eu sofri na pele. Quando eu vi as fotos, eu já te chamava de rato, né? E quando eu vi, Absurdo. careca, barrigudo. Absurdo, absurdo, absurdo. E aí é uma coisa que na pele, quando você passa por essa transformação, você dá valor. Então, quem pula pro outro lado, entende. Porque o povo fica dizendo assim, pô, eu não sei como de acha que aquele povo 5 horas da manhã tá correndo na Raul Lopes. Só pode ser louco. Hoje Mas eu sou o depois- cara que acorda 5 horas da manhã Eu pra ainda, treinar. eu ainda não tô nessa, Nesse assim, nível. não. Mas vai chegar. Não, mas é uma questão que eu tenho que me adaptar mesmo. Eu negligenciei muito. Demora. E muito tudo isso. bem. Não tem problema. E assim, eu entendo, mas, cara, eu tinha o ponto chave de tudo, assim. Eu tinha uma calça que eu usava sempre que ia atirar, eu ia com ela, né? Porque era uma calça cheia de bolso e tal. Sim. A calça não tava mais dando em mim, cara. Eita aí, bichão. E assim, era uma calça, Calça GG. que eu demorei a achar do jeito que eu queria. Não era barata. E aí eu tava muito puto, pô. Porque eu fiquei, caralho, velho, não fecha, pô. Até cheguei aí uma vez pro stand de cinto, tá ligado? Meu Em cima, pai. assim, com ela. Mas quando eu vi o jeito que eu tava, a banha saindo assim, eu fiquei, caralho, velho, não dá mais pra usar. É complicado. Aí começamos o tratamento, aí eu peguei um dia uma outra calça que eu tinha, eu sem perceber, eu saí pra trabalhar com ela. Aí eu, cara, essa calça não dava em mim, não. Rapaz, eu cheguei em casa correndo, pô. Aí fui lá atrás da calça que eu usava pra ir pro stand e tal. Na hora que eu botei folgada, velho, 4 dedos assim, Aí. cabendo na calça. Eu, caralho, é aqui mesmo. É. Porque eu nunca tinha chegado a 3 dígitos. Tá maluco. E aí tava com 106 quilos, velho. E tu é um menino novo, tu ainda não começou nem a colher os Pois é, pô. problemas Eu disso só ainda não, tenho- mas ia colhendo Só tenho tudo. 29 anos, pô. Pois é. Então, caralho, eu fiquei assim. A conta depois tu ia pagar. E aí tu tem Que teu foi- menino pra criar. Então, meu Foi filho, na pensa- hora que eu mandei mensagem pro Juan, eu falei, meu amigo, agora eu vou virar seu paciente. E aí, Juan, pra fechar, o nosso papo aqui tá muito bacana, assim, mas eu sempre tenho umas perguntas que eu faço. O que que tu diria hoje pra o cara que muito mais da tua área, assim, pro moleque que tá tentando medicina e tem aquele lado também da galera que vê a medicina como uma fonte de renda, né? Não como uma profissão, Sim. né? O que mensagem tu deixaria, assim, pra essa galera que tá aí na luta Sim. pra entrar no mercado? Eu vou... Essa mensagem até é uma coisa que eu falava, né? Nessas palestras que eu dizia. Você não precisa amar, não, cara. Não precisa ser apaixonado pela medicina. Porém, tudo que você for fazer na sua vida, você tem que fazer com responsabilidade. Então, se você tá indo pra medicina só pelo dinheiro, mas você é responsável, tudo bem. Não tem problema. Vá, se meta. Porque dá retorno financeiro, sim. É a única profissão hoje que você se forma e você tem 10, 15 propostas de emprego ali em cima de você, sem você precisar fazer nada. Então vá, desde que você seja responsável. E para aquele cara que quer a medicina a todo custo, não tá conseguindo, tá desmotivado, meu querido, se você ama, você vai ganhar mais dinheiro ainda do que o que não quer, que é responsável. Mas também vá pelo mesmo caminho, também seja responsável. Porque é uma área extremamente bonita, é uma área que você vai lidar com um monte de... Tem muitas vertentes hoje. Se você não gosta de paciente, você pode fazer uma área de... Sem ser um intervencionista, um radiologista, alguma coisa que você nem bate papo com o paciente direito. Se você gosta do paciente, você tem a medicina da família. Se você quer conversar, se você gosta mesmo daquele papo mais junto, você pode ser um psiquiatra. Então, tem uma vertente muito grande dentro da medicina que você pode se encontrar em alguma delas. E vale muito, muito, muito a pena. Foi o que mudou minha vida, foi o que trouxe todos as oportunidades, os confortos, tudo que eu tenho hoje foi a medicina. E não foi uma escolha direta, mas foi algo que foi jogado em cima de mim, que eu dou graças a Deus. Então, se tu quer, se tu ama ou se tu não ama, faça direito. Você fazendo direito, não tem jeito, você vai colher os frutos. Ah, mas tá formando 1 milhão de médicos, não sei o quê. Faça o teu, meu querido. Quando você estiver preocupado pelo seu, não estiver olhando pros Fazer com lados... responsabilidade, né? Que tu falou, faça direito, eu já tava pensando que tu vai mandar. Não, faça com responsabilidade, faça do jeito certo. Então, enquanto você não estiver olhando pros lados, meu querido, faça... Tendo a visão de alguém que quer fazer aquilo ali com responsabilidade, acabou-se. Você vai se dar bem. Você não vai precisar se preocupar com concorrência, você não vai se preocupar com nada. Mas
tem em mente essa questão de não passar por cima de nada, de princípio, dos outros. Faça o teu, entendeu? E outra pergunta que eu te faço, não é, assim, é um pouco parecida, mas o que é ser médico, cara, pra ti? Existem dois tipos de médico, né? Tem aquele médico que você senta aqui... Pro Receita. Juan, pro Aí, Juan. doutor, seu Rafael, minha receita. Eu, não. Essa receita aqui é do próximo paciente. A tua tá bem, ó, pega aí. Tem esse, que é um cara que tá ali à mercê do sistema, vive cansado, reclamando, acha que tá tudo uma merda, acha que não vai mudar nada e pronto, e acaba fazendo um monte de cagada também. E tem um médico que ele entrou dentro do espírito da coisa. Pra mim, eu entrei. E é justamente a área da nutrologia que pra mim hoje faz todo sentido. De englobar, de poder botar qualidade de vida nas pessoas. E não só tratar ali quando tá no momento de morte, que também é importante. Mas pra mim, essa visão de prevenção, de prevenir, de você dar qualidade de vida, de você conseguir fazer com que o paciente desenvolva todos os aspectos da sua vida de uma maneira com mais qualidade, isso pra mim é medicina. Bacana. Então a gente agradece muito por você ter aceitado nosso convite aí. E pra quem quiser, galera, conhecer mais da vida do Dr. Juan Serra, ter mais dicas de hábitos e tudo, o Juan sempre tá postando lá. Seja questões de suplementação, que é dúvida de muita galera. O Juan outro dia tava falando das marcas, né, que estão aprovadas ou não, porque isso é muito importante também, porque você pode estar no placebo, né, tal, no poli. Então, é Juan Serra. Arroba Juan Serra, vai aparecer aí embaixo, né? Tem todas as informações aí, quem quiser conhecer mais do Juan. Quem quiser seguir mais do Pod 086 tá aí já também, né? Produção da TMJ Criativa. Essa agência aqui é top, que não é porque é minha não, mas é top. E é isso, galera. A gente aguarda vocês pra semana que vem, tem mais. Se tiverem dicas de convidados e tudo, joga pra gente poder estar entrando em contato, ver se traz essa galera pra cá. A gente está sempre abrindo espaço, as nossas portas estão abertas aí para dar espaço para essa galera aqui do nosso estado e fora também. Basta entrar em contato, tem todos os contatos nas nossas redes sociais, nossa produção. E é isso. Obrigadão, galera. Obrigado, Juan, mais uma vez. Fico muito feliz. Quer deixar algum recado? Não, tá tudo certo. Espero que tenham gostado aqui do episódio. Com certeza. Fico muito feliz de poder estar falando assim, com um tempo mais alongado até, sobre essas coisas. Você vê que eu me empolgo, porque eu realmente gosto disso. E quem quiser lá acompanhar direitinho, tirar dúvidas, respondo todo mundo. Vai ser muito bem-vindo nas minhas redes sociais. E muito obrigado, meu querido. Valeu, irmão. Foi um prazer ter feito Tamo junto. parte do seu projeto. Futuramente a gente traz o Renan aqui, que tá aqui também, que é a cópia do Juan. Cópia porque são gêmeos, tá, gente? Não é porque ele copia o irmão dele, não. E é isso, galera. Brigadão e valeu.